Olá, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de hoje? Meu nome é Marisa Moreira Araújo, ou Marisa Araújo, pode também me chamar de Marizinha, tá? A aula hoje é sobre sistema reprodutor, né? Vocês estão aí no 5º ano, vamos começar então a aprender sobre o sistema reprodutor. Por quê? Vocês vão lembrar que na aula passada eu falei da importância da reprodução para a continuidade da espécie, né? Que todos os seres reproduzem, né? Isso é importantíssimo para a continuidade da vida. Falei da adolescência e da puberdade, né? Que na adolescência você tem toda aquela transição, aquela mudança. Então hoje eu vou focar na mudança que ocorre no corpo feminino, tá? Das meninas. Então o que vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos aprender a identificar órgãos do sistema reprodutor feminino e entender como ocorre o ciclo menstrual. Só para ilustrar aqui, mostrando essa fase de adolescência, puberdade, que é uma fase de grandes descobertas, né? Muitos segredos também, que mostrando as meninas aí conversando, né? Muitas dúvidas. Então é muito importante aí ter o pai do lado, o professor, para esclarecer para vocês, lembrando que é uma fase muito importante da vida e tudo muito natural, tá, gente? Bem, vamos lá. Sistema reprodutor feminino. Nessa imagem aqui, eu estou mostrando esse sistema reprodutor feminino integrado com outros órgãos. Só para vocês imaginarem onde é que fica, né? Nós temos o fígado, os rins, logo embaixo nós temos a bexiga que fica na frente, né? No caso aqui do útero das meninas, tá? E vai sair aqui na parte, né, na vagina, a urina, só que por um canal diferente. Então, tem aí uma associação do sistema urinário com o reprodutor, tá certo? Mostrando aqui as partes, né, que é o útero, né, as tubas uterinas, o ovário e a vagina, tá? Vou mostrar aqui para vocês, num próximo slide, uma visão mais aproximada. Bem, aproximei aqui a imagem, retirei o fígado e outros órgãos. Vamos ver apenas o sistema reprodutor feminino, tá? Então, aqui eu tenho, olha, a tuba uterina, que são duas. Para que essa tuba serve? É um caminho, é um tubo, né, que vai ligar o ovário ao útero, tá? Aqui eu tenho 2 ovários, nele vão ser produzidos, né, os gametas femininos, que são as células sexuais femininas, né? A gente fala muito óvulo, mas o correto é ovócito 2. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Aqui nós temos o endométrio, que é a camada interna muscular, de músculo liso, né, do útero. O miométrio aqui no meio, então o útero é um órgão formado de músculo, tá, gente? Parecendo uma perinha, tá? Aqui nós temos, então, a vagina, que é um canal que vai comunicar o meio externo com o meio interno aqui, que é o útero, tá? Aqui eu tenho uma visão diferente, mostrando aqui a localização do baixo ventre, onde localiza-se o aparelho reprodutor feminino. Aqui eu coloquei uma visão lateral, né, um corte lateral, mostrando aí o útero parecendo uma pera invertida, tá? Aqui na frente a bexiga, aqui é um osso, a proximidade aqui com o intestino grosso, tá? Mostrando o ovário aqui, então é uma visão lateral, né? E aqui, além da vagina, dá para ver a vulva. O que é vulva? Quando a menina se olha no espelho, você vê uma pessoa nua, uma mulher, você não está vendo a vagina dela, que a vagina é um órgão interno. Você está vendo a vulva, tá? A vulva é externo, formado por lábios, pequenos lábios, grandes lábios, tá? Então, é uma parte externa do órgão sexual feminino. Então, vamos fazer uma revisão. Por que serve a tuba uterina? Tubos que vão ligar o útero aos ovários. Para que serve o ovário? O ovário, ele tem a função de produzir gameta feminino, tá? Que vai fecundar, vai unir com o masculino para formar um embrião e um bebê, né?
Além disso, ele produz hormônios, vou explicar daqui a pouquinho a produção de hormônios. O útero, tá? Que é um órgão muscular, onde o bebê vai se desenvolver. A vagina, que é um canal muscular que liga a parte externa do corpo ao útero e por onde vai entrar o gameta masculino, que são os espermatozoides. E a vulva, que é a parte externa do sistema reprodutor feminino. Gente, existem eventos fundamentais para eu falar que a mulher é fértil, que ela pode ter um filho, que ela pode reproduzir. Eu tenho eventos no cérebro, que comanda tudo, né? Cerebrais, nos ovários e no útero. O cérebro, ele tem que comunicar lá com os ovários. Olha que interessante. Quando a menina nasce, ela já tem esses gametas já produzidos, né? Nos primeiros meses, né, de vida, né, do feto, já está produzindo ali as ovogônias, que são células mãe que vão sofrer algumas divisões e vão produzir, então, o gameta feminino, que é a célula que vai ser fecundada, tá? Então, você tem milhares ali na fase fetal, depois isso vai reduzindo ao longo do tempo, tá? Quando você nasce, você já tem aí metade, né? Por volta de 600 mil aí, dessas células que vão dar origem aos gametas, tá? E aí, esses gametas, eles vão continuar a desenvolver, a amadurecer somente na puberdade. Como? Gente, existe no nosso corpo uma comunicação. O cérebro não pode falar assim, ovário, vamos fazer agora o gameta? Não existe esse tipo de conversa. A conversa é de duas formas, ou por formas de impulso nervoso, ou uma substância química, que são os hormônios. Então, na puberdade, nós vamos produzir hormônios cerebrais que vão agir lá no ovário, tá? E vai, olha, ovário, agora é a hora de produzir outros hormônios que vão aí desenvolver tanto o útero para abrigar o bebê, quanto amadurecer esse gameta feminino, tá? Então, o cérebro está aí despertando o ovário na época certa, tá? O ovário, além de amadurecer o ovócito, ele também produz hormônios, tá? Vou explicar isso no próximo slide. E o útero, por ação desses hormônios, ele vai também desenvolver a parede interna, que é o endométrio, para receber um bebê, tá? Então, olha só. Esse esquema, nossa, parece complicado demais, mas eu vou falar de uma maneira que vocês consigam entender. Aqui eu tenho o cérebro, que está comunicando aqui com o aparelho feminino, tá? Então, aqui eu tenho hormônios. Essa listra vermelha aqui e azul mostra os níveis de hormônio aumentando. Então, o cérebro produz um hormônio, tá? Que é o FSH, não precisa decorar isso. Esse hormônio vai despertar esses folículos que estão aqui com o ovócito, né? Porque essa célula, como eu disse para vocês, ela começa a dividir lá quando você é um bebê, um feto, para a divisão e só continua a dividir de novo no processo de meiose depois que você entra na puberdade pela ação desses hormônios. Então, essas células vão continuar essa divisão, tá? Graças a esse hormônio que vai agir, então, nesse folículo ovariano, tá? Que é um conjunto ali de células ao redor do ovócito. Bem, olha que interessante aqui. Então, olha esse desenho do meio, preste atenção. Eu tenho um folículo pequenininho, ele vai crescendo, até que ele libera o óvulo que já está maduro, que eu chamo de ovulação, tá? Mas para que ocorra esse processo, eu tenho que, ao mesmo tempo, um evento acontecendo no ovário, quer dizer, eu vou desenvolvendo o gameta feminino, a célula reprodutora, mas o útero tem que estar pronto para receber o bebê. Então, olha que interessante. Aqui eu tenho um nível de hormônio, aqui, ó, aumentando esse de azul, chamado de estrógeno, ele vai ser um sinal para que esse endométrio, que é a parede interna do útero, comece a desenvolver.
Então aqui, olha, aumentou a parede interna do útero. Olha que interessante, olha a questão dos sinais. O útero está pronto, já desenvolveu a parede que vai abrigar o bebê. A célula reprodutora, o gameta feminino, que é o ovócito, já está maduro. Tá vendo? Então, isso acontece quando o nível de hormônio está alto, vai mandar, então, uma mensagem para o cérebro que vai dizer, olha, pode ovular agora, porque eu já tenho as duas coisas importantes. Eu já tenho já o útero preparado e o meu óvulo já está pronto. Aí o óvulo é liberado no processo de ovulação. Então, tudo isso é regulado por hormônios, por substâncias, tá? Vai ocorrer, então, uma ovulação. Esse óvulo vai durar aí em torno de um dia vivo, tá? Ele vai cair na tuba uterina, né? Vai continuar aí o processo de divisão que eu falei com vocês, tá? E depois, esse local onde ele foi produzido vai ficar chamado de corpo amarelo, vai mudar aqui de cor e vai continuar produzindo hormônios também. Um deles é a progesterona, que vai tentar manter o útero sem sangrar, para a pessoa não menstruar e perder aquela camada interna do útero. Então, assim, nós temos vários hormônios, então, importantes. Estrógeno para poder construir o útero, né, construir a camada interna, progesterona para manter aí essa camada. Quando os dois níveis de hormônio caem, ocorre a menstruação. Então, a mulher, gente, tem essa oscilação, essa, né, mudança aí de aumento de hormônio, de nível, queda. Por isso que dá aí diversos também sintomas, né? Às vezes a pessoa fica mais agitada, mais nervosa em algumas épocas, porque esse ciclo, ele é bem complexo, tá? Então, eu coloquei aqui o desenho de um óvulo, tá? Que é uma das maiores células, maior célula do corpo, tá? A gente mede célula, não é por milímetro, por micrômetro, que é a milésima parte do milímetro. Nas células tem em torno de 30, 40 micrômetros, varia muito, mas o óvulo, gente, ele chega a ter 100 a 200 micrômetros, tá? Então, é uma célula bem grande, tá certo? Aqui mostrando ela com algumas outras células ao redor. E qual que é a importância dessa célula? Ela traz o DNA, ela traz metade do DNA, que é da mãe. Que quando encontrar com o espermatozoide, que é do pai, que vai trazer metade do DNA, vai juntar o DNA dos dois e vai formar, então, o bebê com todas as suas características, tá? Então, essa célula é importantíssima por carregar o DNA no núcleo dela. Então, aqui mostra o ciclo menstrual. Vamos calcular aqui um ciclo menstrual de 28 dias, mas isso varia muito. Tem menina que é 28, 27. Algumas de vocês ainda não menstruaram ainda, né? Outras já passaram por esse processo, tá certo? Tem muito tempo para aprender, pergunta aí para quem você conhece, para o seu professor, tem muitos livros também que vocês podem ler. Então, vamos pegar aqui um ciclo de 28 dias, tá? Tá certo? O que acontece? Olha que interessante. Esse período de 1 ao 7, depois eu tenho aqui um período de 8 a 12, de 13 a 15, 16 a 28. Eu tenho aí o período menstrual, o ciclo começa no primeiro dia da menstruação. Então, se você menstruar hoje é dia 9, né? Hoje é dia 10? Hoje é dia 10. Então, hoje será o dia 1, né, do seu ciclo menstrual. Geralmente, o corpo, né, o seu organismo vai gastar em torno aí de 16 a 14 dias para preparar o óvulo, para ele ser liberado na ovulação, tá? Aqui na ovulação, aqui em torno de 13, 15 dias, tá? E está preparando o útero também, vocês lembram? Então, beleza. Acontecendo a ovulação aí por volta do 14º dia, esse óvulo vai ficar vivo mais ou menos um dia, né? Depois ele vai degenerar. E aí, nesses outros dias aqui, exatamente 14 dias depois que a menina ovulou, ela vai menstruar novamente, porque aquele nível de hormônio vai cair, não vai mais manter o endométrio. Então, o sangue da menstruação é algo limpo. E qual que é a origem dele? A camada interna do útero que ia abrigar o bebê.
tá certo? Essa que é a origem da menstruação. Não teve a fecundação e aí, então, para que manter aquela parede prontinha? Ela vai descamar. E isso se repete, tá, gente? Mas como eu disse para vocês, existem ciclos irregulares. O que é interessante a menina fazer? Estou falando para você agora. Começou a menstruar, você pegar um calendário, vai pedir a mamãe um calendário e vai anotar. Menstruei hoje dia 10, mês de novembro. No outro mês, foi dia 8. Você vai colorir durante um ano, aí 6 meses, todos os dias que você menstruar. Que você vai ter uma noção se o seu ciclo é de 28, se é 27, se é 30. Aí você faz uma média aí, tá? Por exemplo, menstruou 27, 28, 29, então seu ciclo é 27 dias. Você vai subtrair 14 e aí você vai ter o dia fértil, que é o dia que a mulher está pronta para ter uma fecundação e ter um bebê, tá certo? Então, muitas mulheres usam o conhecimento disso para evitar uma gravidez. Por quê? Se ela ovula aqui no dia 14 e esse óvulo fica, ovócito, né? Fica um dia vivo, mas o espermatozoide, ele fica de 2, 3, até 5 dias vivos. Então, você tira uns dias para trás e uns dias para frente. Então, você tem uma margem de segurança. Isso se chama tabelinha, mas não deve ser usado como método para não engravidar, tá? E tem outros métodos, que a gente não vai falar disso na aula de hoje, tá? Mas o importante é a menina, se você se conhecer, tá? Perceber que tudo isso é muito natural, conhecer o seu corpo, então façam isso, pega o calendário e vão anotar. Qualquer dúvida, vocês perguntam para o professor. Aí aqui tem um monte de perguntas, eu fiz aqui um joguinho aqui de palavras. Ciclo menstrual é igual em todas as meninas? É diferente? É diferente, depende de variação hormonal, tá? Tem meninas que menstruam antes, outras depois. Algumas menstruações são dolorosas. O que é a cólica? Né? Aquele músculo, ele vai ter que descamar, ele vai ter que sair dali, aquela parte interna, né? A camadinha fininha interna. Então, existem substâncias, né? Que é a prostaglandina, que ela vai produzir a contração desse músculo e pode causar dor. Aí tem que tomar um remédio, né? Tem vários níveis de dor, de suportável a insuportável. Então, é bom a menina procurar um ginecologista, tá, meninas? Procurar um ginecologista para conhecer o seu organismo, né? Conhecer o seu corpo. Tem pessoas que têm ciclo tão irregular que fica 30, 40 dias, né, para ter outra menstruação ou até mais. Quando a pessoa tem um ciclo irregular, ela pode não engravidar? Pode ter mais dificuldade, sim, até mesmo de saber quando ela está no período fértil. Cuidado! Tem muita gente que pergunta, a menstruação é o período fértil? Claro que não, gente. Se a menstruação está perdendo a camada interna do útero, onde o bebê vai ficar? Se na menstruação, 14 dias antes, o seu ovócito já morreu, na menstruação você não tem nem o ovócito, que é a célula sexual, e nem o endométrio. Então, praticamente impossível de engravidar, tá? Às vezes sai um sangramento na época ovulatória que a pessoa confunde com menstruação, tá? Então, existem aí algumas exceções e um médico vai orientar direito, tá? A mulher, gente, como eu disse para vocês, ela nasce com muitos óvulos, mas eles vão morrendo, né? Se a gente tem aí 600 mil, né, folículos aí com ovócitos prontos para poder amadurecer, a mulher, durante a vida toda fértil dela, apenas 400, 450 que vão ser liberados na ovulação, tá? Somente um por mês. O homem não. O homem produz milhares de espermatozoides, uns 200 milhões em cada ejaculação, a mulher libera apenas um óvulo, tá? Então, aqui uns cuidados para vocês terem, né? Tipo de absorvente pode ser usado, tá? Marcar no calendário aí o seu ciclo menstrual, tá? Vocês vão aprender de novo isso nos outros anos, podem ficar tranquilo. E aqui, gente, para finalizar, lembrar outra coisa que é muito confundida. Onde ocorre a fecundação?
não é na vagina, não é no útero. A fecundação ocorre na tuba uterina. É aqui que a célula sexual vai chegar e o espermatozoide vai encontrar com ela aqui nesse caminho, tá? Vai então desenvolver o embrião e vai aninhar no útero e desenvolver então o bebê. Aqui mostrando a fecundação, o espermatozoide fecundando o óvulo. Bem, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês e um beijo da Marizinha.